TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos aqui o programa Janela do Céu e hoje nós estamos participando do encontro aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, o primeiro encontro aqui dessa região de Pela Graça do Senhor. Vai estar iniciando esse trabalho maravilhoso onde há essa reunião dos irmãos para que possamos louvar o nome do Senhor e ter esses momentos para que o Senhor possa cada vez mais atingir o maior número de pessoas para que Ele venha, né? O Senhor diz que nós precisamos levar o reino para que toda criatura conheça, né, a sua verdade. E nós estamos aqui muito alegres por toda essa maravilha, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de todos nós, né? Há muitas pessoas aqui, nós ficamos muito felizes que vários irmãos ficaram felizes de participar e tá um ambiente maravilhoso de vermos aqui a presença do Senhor e a alegria de estarmos reunidos. E aproveitando esses momentos, né, da reunião de muitos irmãos, convidamos então o nosso irmão Cláudio Mânica Júnior, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para compartilhar um pouquinho do seu testemunho de vida. É um irmão que já está há muitos anos na fé, tem muitas experiências com Cristo e nós queremos conhecer como que foi então, né, irmão, essa vida com Cristo. Tudo bem? Tudo bem, irmãos, tudo bem. É um privilégio poder estar compartilhando com os irmãos, né? Essas experiências que a gente tem com o Senhor, né? Então, me alegro de estar aqui também no encontro em Pelotas também, porque nessa região aqui de Pelotas, logo no início também que eu vim para a Igreja do Senhor Jesus, né? Já tinha um trabalho aqui também, né? E depois, pela graça do Senhor, tive o privilégio também de nós abrirmos o trabalho da Igreja do Senhor Jesus em Camaquã, onde ali a gente ficou durante 3 anos também, né? Onde, pela graça do Senhor ali, né, se estabeleceu ali a igreja, a visão, né? E por muito tempo também, né, paralelo, né, com a obra aqui de Camaquã, nós éramos, naquele período eu estava em Viamão, né? Mas sempre morei em Porto Alegre, né? Então, já faz um tempo que a gente está nessa caminhada aí, com certeza, né, muitas coisas o Senhor tem feito, né? Então, como era a tua vida, irmão, antes de conhecer Jesus? Antes de você conhecer o Evangelho, de fazer oração do novo nascimento, como foi que Cristo te resgatou, né? Aquele momento, o que você passava naquele momento? Como foi que você sentiu que Jesus estava te chamando para esse corpo? Amém. Eu lembro que na época eu era empresário, né? Eu residia em Porto Alegre, tinha naquela época, como empresário, tinha 7 lojas em Porto Alegre, né? Trabalhava no comércio, na loja de calçados, confecções, né? Tinha loja em shoppings, tinha loja em bairros, né? Então a minha vida foi muito cedo, né? Já nessa jornada empresarial, né? Então, paralelo isso, era católico, né? Nasci numa família católica, não praticante, mas tinha aqueles hábitos, aquelas tradições, né? Mas junto com isso sempre tinha algo dentro de mim, assim, que eu sempre me interessei um pouco mais, pelo menos ler a Bíblia, né? Enfim, então a gente vai vivendo, né? E vai vendo, às vezes, experiências que pessoas tinham, ouvia falar em Jesus, né? Mas tudo muito superficial, né? Até porque eu tive algumas experiências muito negativas, né? Tive alguns funcionários que trabalharam comigo na época e se diziam pessoas crentes, assim, em Jesus, né? E falavam da Bíblia, mas eu, no convívio com eles, assim, foram os que mais me deram problemas. Me incomodei muito com... Então não queria saber, era um pouco assim, muito arredio, como se diz, né? Eu dizia, não, cada um tem sua religião, tem essas coisas, respeitava muito isso, né? Mas pelo testemunho dessas pessoas, nunca senti de ir na igreja deles. Me convidaram para ir, né? Mas eu nunca aceitei justamente por isso, né? Mas respeitava, cada um tem a sua fé, tudo, né? Mas eu comecei uma vez a participar de uma associação chamada Adonep. E nesta associação, né, que é uma associação era muito interessante na época, se ouvia muitos testemunhos, né, de pessoas, então, né, que tiveram a sua vida transformada por Cristo, né. E a partir de então comecei a me interessar por isso, né, e comecei a ir a algumas reuniões da Adonep, alguns encontros, mas sempre com esse objetivo, né, os encontros tinham
esse propósito de pessoas virem compartilhar o testemunho delas, como era a vida delas e o que fez elas então, né, a mudarem, aceitarem Jesus, né? E isso foi me interessando e eu fui indo, né? Até que, mas sempre resistente aí à igreja, né? Porque na verdade justamente por essas experiências negativas, né? Até que eu ouvi um testemunho uma vez na Donep de um homem também, que era uma pessoa muito importante na sua comunidade, na sua sociedade. E ele faz um relato lá que realmente me impactou muito, né? Porque ele era um policial federal, né? E ele já tinha se aposentado e, enfim, aconteceu uma situação lá uma vez e ele contou que ele teve que fazer uma batida, né? Policial na época, para prender um dos maiores traficantes que tinha na região, né? E chegou lá, era o filho. E aí, então, ele contou aquele testemunho, disse que a casa dele caiu, disse que foi uma tragédia, e foi na dor também que ele conheceu Jesus, né? Então, eu comecei a somatizar esses testemunhos, né? Porque depois a gente ouve assim, se tu não vier por Jesus, por amor, tu vem pela dor, né? E aí eu fui ouvindo testemunhos, e eu sentia que algo dentro de mim dizia, olha, tu tem um chamado, tu tem uma escolha. Mas a gente sempre acha que isso é depois que tu te aposentar, né? Eu queria me aposentar um dia, fazer tudo que eu tinha. Depois que eu viver a minha vida do meu jeito, daí eu vou ir para a igreja. Eu vou dar o resto, né? Mas Jesus não quer o resto, Ele quer o teu melhor também, né? E aí, de tanto ouvir esses testemunhos, aquilo foi me impactando, né? E eu dizia assim, eu não vou precisar chegar na dor, eu já entendi, né? Eu já ouvi, já percebi, né? Que essas coisas não chegam a ti por acaso, né? Deus te escolheu, Deus vai falando contigo, e eu digo, não, eu não vou perder tudo então que eu tenho, eu vou me entregar, né? E fiquei orando para Deus, e digo, Deus, onde é que eu vou então? Porque as igrejas que eu conhecia na época, são essas denominações que tem, eu não tinha paz de ir. Até que um certo dia eu fiz um almoço na minha casa, para nós então nos reunirmos, para que a gente pudesse marcar um jantar da Donep, né? Eu já estava inserido naquele contexto ali, tudo, mas continuava nas minhas crenças, né? E naquele almoço que eu marquei na minha casa, para nós fazermos um jantar da Donep, foi um rapaz lá. E este rapaz, quando chegou no final da reunião, tudo, eu fui me despedir dele, ele chegou para mim no portão e disse assim, olha, eu gostaria de te fazer um convite, ele disse. E eu ouvi por educação tudo, mas não dei muita bola. Ele disse, olha, amanhã de noite, na segunda-feira, vai ter uma reunião em tal lugar, né? Aí eu digo, não, ok, tudo bem, me despedi dele. No outro dia, minha vida seguiu normal, trabalhando. Mas tinha algo naquele dia que, uma voz que dizia no meu ouvido assim, vai nessa reunião. Vai nessa reunião. E aí eu dizia, não estou ouvindo coisa demais, né? Mas aquilo foi me incomodando durante o dia, vai nessa reunião. Aí chegou a noite, então, a reunião era às 8 horas, eu cheguei em casa, era 7 horas do meu trabalho. Comentei para minha esposa, olha, a gente foi convidado numa reunião, o que tu acha, né? Ela disse, olha, se tu quiser ir, né? Eu digo, não, então vamos, né? E aí fui, cheguei lá nesse local, né? Que era num edifício, até num prédio, e era num salão de festas, né? Até eu custei para achar o endereço, achei que era num prédio, num local, né? Aí cheguei lá, olhei aquilo, eu digo, mas isso aí não é igreja, né? Não vou ficar aí. Mas quando eu estava virando as costas, a pessoa que me convidou me viu. E ela disse, olha, é aqui, vem, né? Aí eu já estava lá, não tinha como ir embora, entendeu? Aí entrei, fiquei lá. Na verdade, aquela reunião era a primeira reunião que estava tendo da Igreja do Senhor Jesus em Porto Alegre. Tinha 5 pessoas. E aí eu fiquei, sentei ali por educação, tudo, né? E aí a pessoa estava ministrando a palavra, tudo, ministrou um pouquinho. Daqui a pouco a pessoa sentou e levantou um rapaz, né? Que tinha um dom profético, assim, depois é que eu fui entender, né? E ele então pregou a palavra, falou bem rápido assim, ele sentou assim rápido, ele olhou para uma senhora que estava ali, falou um monte de coisa para ela. Aí quando ele orou para mim e disse assim, tu aí, né? Tu sabe, né, que Deus te escolheu, ele disse assim, Deus tem um grande plano na tua vida, ele disse assim, mas Deus precisa te lapidar. Até me arrepio, irmã, aqui. Aí ele disse assim para mim, mas Deus precisa te lapidar muito, Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida, né? E aí eu sei que foi aquilo ali, eu saí daquela reunião, né? Aquilo me impactou, né? Eu vi que foi algo não normal, né? Ok, mas a reunião era ali. Aí na outra segunda nós voltamos lá na reunião, digo, vou voltar lá na outra segunda, né? Só que chegando lá naquela outra segunda, nós nos deparamos com os irmãos ali na frente, esses 4, 5 irmãos, né? E que disseram, olha, perguntei, não vai ter reunião aí, né?
Eles disseram, não vai ter reunião hoje. Mas o que houve? Não, a síndica do prédio aí não quer mais que faça essas reuniões de igreja, não sei o quê. E aí ficamos ali, um olhando para o outro, e daqui a pouco onde é que nós vamos, né? E aí daqui a pouco a minha esposa estava do meu lado, ele disse assim, olha, tem um lugarzinho lá em casa, né? Aí eu até cutuquei ela, eu digo, não, lá minha casa não. Botar essa gente lá, nem conheço direito. Né? Depois não sai mais de lá. Mas sabia eu, irmã, né, que o Senhor já estava preparando tudo, né? Aí, então, o líder o irmão que estava liderando naquele momento disse, dá para ir lá olhar o lugar? Eu digo, dá. Aí foram lá. Aí, casualmente, era um salão de festa que eu recém tinha feito ele, né, com o objetivo contrário, né? E aí começou as reuniões ali em Porto Alegre. Começou entre 6, 7, 8. Quando vimos, tinha 90 pessoas lá. E aí foi assim que iniciou, né, o trabalho da igreja em Porto Alegre. Aí depois que tinha essa quantidade muito grande, o irmão que era responsável, nós fomos orando até que Deus deu um local, então, em Porto Alegre para que a igreja se estabelecesse lá. Olha só, né? Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não tem como escapar, né? Foge daqui, foge dali, tenta manipular, mas Deus está no controle e quando Ele escolhe, né, e decide, não tem como não fazer o contrário, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde, que com certeza o Senhor vai falar com cada um de nós. Janela do Céu.